Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 6, cujo título é Qualidades Pessoais e Essenciais para os Diáconos. Lembrando que, durante esse trimestre, estamos analisando as cartas pastorais e ainda estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Especificamente hoje, chegamos na segunda metade do capítulo de número 3 e vamos analisar a função diaconal. Paulo dá orientações bem específicas a Timóteo com relação à instituição dos diáconos. Não era qualquer um que podia ser diácono, era preciso preencher algumas qualificações, era necessário atender alguns pré-requisitos. Nesta lição, nós vamos falar sobre a origem do ministério diaconal, a diferença entre diácono e diaconia, ser diácono e exercer a diaconia. Vamos ainda tocar aqui em pontos sensíveis. As mulheres podem ser diaconisas? A gente viu que na aula passada não existem bispas. Agora, diaconisas existem no sentido do cargo, do ofício. Nós vamos tratar sobre todos esses assuntos dentro desta aula. Temos alguns objetivos a serem alcançados e eles são, em primeiro lugar, mostrar o perfil do ministério diaconal. Em segundo lugar, compreender as qualificações morais dos diáconos e, por fim, discutir a atuação das mulheres no diaconato. Meus irmãos, nós vamos atingir essas finalidades aqui seguindo um caminho um pouco diferente do que está proposto em nossa revista. Sempre que necessário, eu faço isso. Às vezes eu sigo os pontos e subpontos. E às vezes eu sigo um roteiro diferente, porque acredito que esse itinerário diferente vai lhe ajudar, vai facilitar a sua compreensão a respeito do assunto da lição. Vamos iniciar pelo nosso texto principal, que nos diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8. Na paráfrase NTLH, o texto diz o seguinte: do mesmo modo. Como assim do mesmo modo? Olha, assim como os bispos preenchem qualificações, os diáconos também. A responsabilidade de exercer, de fazer parte do presbitério de uma igreja local é a mesma responsabilidade de fazer parte da igreja local servindo como diácono. Então, as funções são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Não que cada um vai exercer ali o mesmo ofício. São ofícios diferentes. Eu estou falando aqui em termos de responsabilidade, em termos de integridade do candidato ao presbitério e do candidato ao diaconato. É por isso que o texto diz: do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Eu destaco aqui essa expressão homens, porque se há uma polêmica a respeito do ofício diaconal. Alguns dizem o seguinte: mulheres podem ser pastoras, outros dizem que não. Eu, como faço parte da Assembleia de Deus tradicional, Assembleia de Deus pentecostal, eu acredito que o ofício de pastor, de presbítero, não é dado às mulheres. Irmão Murilo, não. Na Bíblia nós não encontramos nenhuma mulher sendo dirigente de uma igreja local, exercendo a função eclesiástica de pastora. Não encontramos isso à luz do Novo Testamento. Mas, irmão Murilo, Raquel, lá, a esposa de Isaac, ela era... Rebeca, melhor dizendo, Rebeca era pastora. Rebeca era pastora de ovelhas no sentido literal. Rebeca não conduzia uma congregação. No Novo Testamento também não. Então eu sou da posição de que o ofício eclesiástico é dado aos homens. Isso não é machismo, isso é bíblico. Quando a gente fala sobre diáconos, aí também as pessoas se dividem. Tá certo, eu acredito que pastora, que não existe pastora nem presbítera nos moldes do Novo Testamento. Agora, diaconisa existe.
Existe porque o texto fala sobre as mulheres dos diáconos. Veja aí, irmão Murilo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Tá vendo aí, irmão Murilo? Existe diaconisa. Eu sou da linha interpretativa de que esse texto aqui não está falando de um cargo, mas da esposa do diácono. A esposa do diácono deve ser uma santa mulher de Deus. Diaconisa, com sentido de ofício, de ser uma oficial da igreja, não existe. Pelo menos é assim que crê as Assembleias de Deus. As mulheres podem exercer a diaconia, no sentido de servir. A gente vai já falar sobre isso. Mas não o diaconato no sentido de ministério. Eu penso que tenha ficado bem claro. Os ministérios, as responsabilidades de liderança, os ofícios, são dados aos homens. O texto diz aqui na paráfrase NTLH, apesar de ser uma paráfrase, ela capta bem a mensagem do texto. Eu sei que não dá para construir doutrina a partir da versão NTLH, mas eu estou mostrando aqui a você que essa tradução aqui, o versículo de número 8, capta bem a mensagem do versículo. Da mesma sorte, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. É assim que nós cremos dentro das Assembleias de Deus. Eu não sei como é aí a Assembleia de Deus no estado que você faz parte, mas onde eu faço parte aqui, a Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, não se consagra presbíteras, bispas, pastoras e diaconisas. As mulheres têm a sua importância dentro do ministério e elas servem muito. Servem na escola dominical, servem nos círculos de oração, servem nas obras sociais, mas como oficiais da igreja, em ministérios, não. Temos aqui o resumo da lição, que diz o seguinte: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Preste atenção, quando a gente fala de serviço, geralmente o pessoal tem uma aversão a isso, porque pensam que o serviço é algo degradante, é algo humilhante, indigno. Não, isso não se aplica à obra, ao reino de Deus. Pelo contrário, servir a Deus é algo nobre. Servir a Deus é algo muito bonito. O nosso Senhor Jesus assumiu a forma de servo. Filipenses 2:7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O próprio Senhor exerceu o ministério da bacia e da toalha. Que ministério é esse, irmão Murilo? Leia João capítulo 13, versículo do 1 ao 9, e você vai ver que os discípulos estavam discutindo ali quem dentre eles era o maior, quem dentre eles era aquele que tinha proeminência. Aí Jesus vai lá, olha para os discípulos ali preocupados com posições, preocupados com esse tipo de coisa, com visibilidade, com cargo. Pega a toalha, pega uma bacia, vem cá tu primeiro, se ajoelha, lava os pés dos discípulos. E ele faz isso de 1 a 1. De 1 a 1, Jesus lava... Desculpa, irmãos, estou um pouco ruim da garganta. De 1 a 1, Jesus lava os pés dos discípulos. E meio que pergunta depois, e agora? Quem é o maior? São vocês aí que estão querendo visibilidade, posição, honra? Ou o que serve? O serviço é algo lindo no reino de Deus. Não é degradante alguém servir como porteiro, alguém ajudar lavando a igreja, ajeitando os bancos. Não é degradante. Você vai ver que o Senhor, ele fala sobre a nobreza dessa função. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28 diz o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Isso aqui é a tradução NVI. Meu Deus, que texto! Não será assim entre vocês. Não será. Olha, escute isso. Não será assim entre vocês. Quer ser importante dentro da igreja, dentro do reino? Seja servo. Glória a Deus.
Glória a Deus! E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Como é lindo esse texto! Servir, como pontua aqui o resumo da lição, é um privilégio e também uma responsabilidade. Meus irmãos, o primeiro ponto que está dentro do nosso subsídio é diaconia e diaconato. E dentro desse primeiro ponto, nós vamos trazer a declaração de fé das Assembleias de Deus a respeito desse ministério em específico. Vamos conceituar, à luz da Bíblia, o termo, a expressão diaconato, e vamos explicar a diferença entre diaconia e diaconato, ok? Então eu peço que você baixe esse subsídio, se você está me assistindo por meio do YouTube, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Se você quer ser assinante da ferramenta EBD e ter acesso a todos os recursos, você também terá acesso por meio dos links que estão aqui embaixo. Você que está assistindo pelo YouTube recebe só o subsídio e a pré-aula. Se você é assinante, você patrocina esse trabalho gratuito aqui no YouTube e também recebe outros materiais exclusivos, como fluxograma, slide, material de marketing e divulgação, dinâmica e muitas outras coisas. Sem contar os cursos que tem aí dentro da plataforma da ferramenta EBD, que são de acesso livre dos assinantes. Conheça a ferramenta EBD em nome de Jesus. Vamos ao primeiro ponto da lição. O subponto 1 do nosso subsídio diz o seguinte: a declaração de fé das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, elas têm um modelo de governo eclesiástico que difere da presbiteriana, que difere da batista, que difere da congregação, que difere de outras denominações cristãs. Tem um modelo específico, um modelo de governo da igreja. Dentro das Escrituras, o modelo de governo não é algo fechado. E isso abre um espaço para interpretações, para aplicações diferentes. É por isso que o presbiteriano tem um modelo diferente, o batista um modelo diferente e o assembleano um modelo diferente. O fato de serem diferentes não significa que são antibíblicos. Olha o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu vou falar da nossa casa e não da casa dos outros. Diz o seguinte: a forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de, olha aqui a estrutura, a forma de governo da igreja, constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros e cooperadores. Esses cooperadores aqui, em algumas regiões, em alguns estados, são chamados de auxiliares ou de trabalhadores. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Nosso modelo de governo de igreja tem por base as Escrituras Sagradas. Aí, dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus, você vai ter ali uma descrição das funções pastorais, das funções do presbítero e assim por diante, até que chegamos nos diáconos. E a declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte a respeito dos diáconos: são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Ou seja, ninguém coloca a mão na igreja e diz assim: agora eu me unjo diácono e eu sou diácono oficial da igreja. E ninguém é consagrado às escondidas. Não, vamos consagrar esse obreiro aqui escondido e depois... Não, ele é consagrado perante a igreja. É o que preconiza aqui a nossa declaração de fé. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isso. Eles também cooperam como professores, superintendentes ou dirigentes da escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados por seus superiores. Os diáconos preenchem qualificações, vamos falar detalhadamente sobre elas mais à frente, e nós entendemos que o trabalho deles é digno de louvor e tem o reconhecimento do dono da obra, o Senhor Jesus Cristo. Eu hoje sou presbítero, mas dentro da organização eclesiástica da Assembleia de Deus, eu passei
Passei um bom período como auxiliar, fiquei 10, 11 anos aí como auxiliar, como cooperador ou trabalhador, não sei como se chama aí na sua região. Passei 2 anos como diácono e hoje sou presbítero. Então até chegar ao presbitério eu fui provado, passei 12 anos até chegar à função que tenho hoje. O diácono, ele tem essa função nobre, importante na igreja, e a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o diácono, ele deve se esforçar por servir bem. Quando a gente fala sobre a forma de governo da igreja e a distribuição das funções eclesiásticas, a gente não tem que ter em mente um plano de carreira. Eu vou fazer para poder ir crescendo nessa escadinha. Não pense em plano de carreira. Pense em um serviço prestado dentro de um plano divino. Nem todo mundo que serve na igreja vai chegar a ser presbítero, nem todo mundo vai chegar a ser diácono, nem todo mundo chegará a ser evangelista, nem todo mundo chegará a ser pastor. Cada um vai ficar naquela vocação que Deus chamou para ele ser. Então a gente tem que ter em mente isso, né? Ficou até bonita essa frase, não é plano de carreira, é um serviço prestado dentro de um plano divino. Sobre o conceito de diácono, a gente vai trazer aqui rapidamente um conceito bem genérico à luz das Escrituras, sobretudo com um olhar fixo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo diaconia aparece 34 vezes e a forma verbal diaconel, servir, aparece 37. E o substantivo diáconos, 29 vezes. Num sentido geral, o termo diáconos é aplicado para o servo de um rei, conforme Mateus 22 e 13, para ministros ou os governantes civis, conforme Romanos capítulo 13, versículo 4, eles são diáconos de Deus. Essa expressão diáconos também aparece para se referir a Paulo e aos outros apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, 1 Tessalonicenses 3 e 2. A expressão diácono também, ela aparece para apontar para Jesus. Romanos capítulo 15, versículo de número 8. Ele é ministro da circuncisão, diácono da circuncisão, dedicando-se à salvação dos judeus. Veja que esse sentido genérico, às vezes, pode causar uma confusão, né? E alguém dizer, tá vendo, a Bíblia fala que Febe era serva, era diaconisa. Não, você precisa entender o contexto, você precisa entender a diferença entre diácono e diaconia. O diaconato é a diaconia. No sentido técnico de um cargo, né? E aqui eu estou falando do ofício, do ministério, a palavra diácono só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma em Filipenses capítulo 1, versículo de número 1, e outra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 8 ao 13. Apenas aqui no sentido de cargo, de ofício, de função ministerial, a palavra diácono aparece. É por isso que a gente tem palavras que dependem de seu contexto para chegar-se ao seu significado. É importante a gente ler a Bíblia, ler o texto dentro do seu contexto. Todo crente, sem exceção, presta atenção, porque aqui eu vou falar agora sobre a diferença de diaconato e diaconia. Todo crente, sem exceção, deve exercer a diaconia na igreja. Se é professor de escola dominical, não é diácono, você tem que exercer a diaconia na igreja. Seus alunos nem cooperadores são, né? São alunos aí da escola dominical, alguns ainda não são batizados, outros são novos convertidos. Todos, sem exceção, no corpo de Cristo devem exercer a diaconia. Não podemos cair no conceito errado de que o serviço ou o servir, o qual corrobora para o bom funcionamento da igreja, é dever exclusivo dos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Por exemplo, ajeitar um relógio que está quebrado, ficar na portaria enquanto o escalado não chega, pegar o nome dos visitantes, é lá a igreja. Isso não é dever só dos oficiais da igreja, que tem gente que diz assim, eu não vou fazer isso nada, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, deixa isso aí para ele, isso aí é função dele, é responsabilidade deles. Não. A diaconia é dever de todos os irmãos, de todos os irmãos. Há uma diferença, então, entre diaconia e diaconato. A diaconia é o serviço que todos os crentes devem realizar, você, professor, e os seus alunos. O diaconato, por outro lado, é o exercício
de um oficial de liderança na igreja. Todos devem diaconizar. Não sei se essa palavra existe, né? Todos devem diaconizar, servir, mas nem todos podem fazer parte do diaconato, do ministério diaconal. Eu penso que você agora tenha entendido um pouco a diferença entre a diaconia e o diaconato. A instituição dos diáconos. Olhemos, antes de voltarmos aqui para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 em diante, olhemos para as origens. A instituição dos diáconos, as origens aqui. Veja comigo, Atos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Nós vamos dividir esses versículos aí em 3 partes. Versículo 1, depois o versículo 2 ao 4, depois o versículo 5 ao 6. Em 3 partes. Você vai ver que rapidinho a gente vai entender a instituição, a origem dos diáconos. Primeiro, a primeira parte aí, o versículo de número 1, eu vou dar um nome a essa parte aí. Um problema gerencial. É o nome que eu dou à primeira parte da nossa divisão de 3 pontos do texto de Atos capítulo 6, versículo de 1 ao 6. O texto diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Nós percebemos que a igreja estava passando pelas dores do crescimento. Quando a igreja cresce em número, os seus problemas crescem também. E os apóstolos não estavam mais dando conta dos múltiplos serviços que haviam surgido dentro da igreja. Surgiu então esse problema gerencial. Umas pessoas estavam ficando desassistidas e outras não. E a murmuração começou a rondar a igreja durante esse período aqui. Aí, em segundo lugar, nós temos o versículo 2 ao 4, e o nome que eu vou dar a esses versículos é a prioridade ministerial. Surgiu o problema gerencial, os apóstolos tomaram ciência do problema, agora eles vão mostrar qual deve ser a prioridade do ministério apostólico, a prioridade ministerial. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Servir às mesas, a parte social da igreja, é importante. Os apóstolos disseram: esse importante negócio. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Todos os ministérios da igreja são importantes. No entanto, servir às mesas não podia suprimir o ministério da oração e da palavra. Peraí, isso aqui é importante, mas a nossa vocação é a palavra e a oração. O que é que a gente vai fazer? Vamos criar uma equipe espiritual. Aí é onde entra o versículo 5 e 6. É o nome que eu dou a esses 2 versículos aqui. Primeiro, nós tivemos um problema gerencial, a prioridade ministerial e agora a criação de uma equipe espiritual. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe e a Prócoro e Nicanor e a Timão e a Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos apontam uma solução. A instituição dos diáconos fechou a porta da oportunidade de Satanás para abalar a comunhão da igreja. Aqui nós temos a instituição dos diáconos. Eles supriram a necessidade da igreja. E falando sobre o ofício diaconal, eu quero aqui destacar os propósitos de se levantarem os diáconos. E os propósitos estão claros aqui nessa passagem que lemos no livro de Atos. Primeiro propósito: promover a paz nas igrejas. Algo que tornou necessária a criação do diaconato, como vemos no capítulo 6 de Atos, foi a proteção e a promoção da paz interna na igreja. Os diáconos, pelo seu zelo e amor desprendido, conseguiram curar a ferida e restaurar a harmonia. Eles acabaram com a murmuração, acabaram com a contenda. Eles acabaram com os problemas que estavam surgindo dentro da igreja, fecharam a porta para que Satanás não se andasse entre os irmãos.
Olha a importância do diaconato, porque tem gente que pensa que o diácono é aquela pessoa que fica andando para lá e para cá dentro da igreja. Não, olha a importância do ministério diaconal. Em segundo lugar, promover o bem-estar dos crentes. Outro objetivo claro na eleição dos primeiros 7 diáconos foi a promoção do bem-estar dos que faziam parte da igreja. Tinha gente que estava desassistida. Os apóstolos não conseguiam atingir agora todas as pessoas. E os diáconos iriam detectar essas pessoas que estavam ficando de fora, que estavam ficando excluídas, não de forma intencional, e iriam ajudá-las. Então o ministério diaconal tem essa finalidade, o bem-estar dos crentes. Em terceiro lugar, o ministério diaconal foi criado com o seguinte objetivo: dar testemunho mais eficaz. Vê-se claramente que se criou o diaconato para que a igreja pudesse testemunhar mais eficazmente do poder do evangelho. Por quê? Os apóstolos disseram o seguinte: se a gente se dedicar à mesa, nós vamos negligenciar a palavra e a oração. E a gente não pode fazer isso. Então os diáconos são esse suporte para que aqueles que servem no ministério da palavra e da oração se dediquem exclusivamente a isso. Olha que coisa linda, meus irmãos, é o diaconato, essa complementaridade que há dentro da igreja. O diaconato, ou os diáconos surgiram com o propósito de reforçar a liderança, fortalecer a liderança da igreja. Então, se você é um diácono, sirva dentro dessa posição na sua igreja local, com muito amor, com muito desprendimento. Você é um homem levantado por Deus para fortalecer a liderança de sua igreja local. O perfil e a função dos diáconos é o terceiro ponto que eu quero tratar rapidamente aqui com os irmãos. Não tem muito o que se deter aqui, a gente pode passar rápido por isso aqui. Falando sobre as qualificações dos diáconos. Vamos lá. Conforme o registro pelo escritor Lucas, segue 3 qualificações exigidas dos diáconos ali na sua constituição. Primeira, boa reputação. A palavra grega usada no livro de Atos para boa reputação é muito interessante. Ela quer dizer o seguinte: pessoas de quem os homens falam somente coisas boas. Olha a responsabilidade do diácono, né? Esses homens eleitos, eles tinham um consenso popular, um consenso geral de que eram pessoas boas. Fulano, Estevão, oxente, homem de fé, cheio de graça. Filipe, rapaz, olha, Filipe, a gente só tem bom testemunho para dar a respeito desse irmão ali. É um homem correto, é um homem reto naquilo que faz, é um homem cheio de sabedoria, só tinha coisa boa para falar. Aí levantaram os diáconos. Eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo. Dentro das Assembleias de Deus, a gente entende né, que para exercer uma função ministerial a partir do diaconato é necessário ser batizado no Espírito Santo. Então a igreja só separa pessoas para o ministério que tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo. Estou falando aqui de minha realidade, não sei como é a sua aí no seu estado, mas aqui para ser diácono é preciso ser batizado. Para ser presbítero é preciso ser batizado. Mas o texto aqui não necessariamente está falando de alguém batizado no Espírito Santo no sentido de falar línguas. Não está falando necessariamente sobre isso. O texto aqui diz respeito de alguém que é cheio no sentido de ser direcionado pelo Espírito. Os diáconos serviriam às mesas, lidariam com os víveres, com os bens materiais, repartiria. E ele, na repartição desses bens, não podia ser alguém guiado por preferências pessoais. Irmão Tonho, irmã Toinha, irmã chata, vai ficar sem nada essa semana. A irmã Joana aqui já é minha amiga. Ele não podia ser dirigido por preferências pessoais. Ele tinha que ser cheio. E a expressão ser cheio aqui, eu creio que é alguém completamente direcionado pelo Espírito. Não estou dizendo que é errado separar alguém que seja batizado, pelo contrário, isso é louvável. Qual o problema de se impor isso aqui, de se colocar isso como regra? Isso é louvável.
Ah, porque se Deus tem uma chamada na sua vida, Ele vai lhe batizar no Espírito Santo. Isso não é motivo para a gente estar discutindo. Mas o certo aqui, a mensagem que o texto expressa aqui, é de alguém que se... Por que eu estou falando aqui dessa diferença? Porque tem gente que é batizado, mas não é cheio. Foi batizado lá atrás, mas é vazio. O diácono não, o diácono tem que ser cheio. Isso aqui, ser cheio, aqui significa sinceridade absoluta, dedicação de corpo e alma, é dedicação total. Aí vem aqui a questão de ser cheio de sabedoria. O diácono cheio de sabedoria é aquela pessoa dirigida pelo Espírito. Não necessariamente o diácono tinha que ser uma pessoa letrada, formada, né? Cheia de faculdade, cheia de títulos, não. Tinha que ser uma pessoa cheia de sabedoria do alto. Sabedoria do Espírito. Aí olha aí agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Os requisitos para a consagração dos diáconos. Primeiro, versículo de número 8, aí diz o seguinte: eles deviam ser respeitáveis ou honestos. Os diáconos, eles deveriam ter caráter impoluto, conduta inibada. Sabe o que é que Timóteo está recebendo de Paulo como orientação? Olhe, preste atenção. Não consagre ninguém de forma precipitada. Timóteo, não consagre ninguém por amizade. Não consagre ninguém por toma lá da cá. Porque às vezes tem isso no meio da igreja, né? A pessoa às vezes tem uma condição, a pessoa às vezes... Tem gente que às vezes compra cargo, não, Timóteo? Precisa preencher esses requisitos. O diácono tem que ser uma pessoa honesta. Tem que ter conduta ilibada. Aí ele diz aqui, versículo 8 ainda, de uma só palavra. Os diáconos precisam ser verdadeiros, íntegros em suas palavras e consistentes em sua vida, não maldizentes, não fofoqueiros e não de palavra dobre. A pessoa, os diáconos foram levantados lá em Atos 6 para resolver um problema, abafar as contendas, abafar a murmuração. Aí está lá o diácono, o maior murmurador de todos. Não, o diácono não pode ser murmurador, mentiroso, de uma só palavra. Não cobiçoso de sorte da ganância. Isso aqui é claro, irmão. O diácono está lidando com a parte material da igreja e lidando com a parte material da igreja, com algumas questões ali, ele vai servir movido pela vantagem material? Não. Ele tem que ser desprendido de ganância. Ele tem que ser íntegro na doutrina e na vida. Porque quem diz assim, porque só quem tem que conhecer Bíblia é o presbítero. O diácono também. O diácono é guardião da ortodoxia e da ortopraxia. Os diáconos precisam compreender a doutrina bíblica, crer na doutrina bíblica e viver a doutrina bíblica cristã. Olha o versículo 9 aí, como esse versículo é lindo. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. O ministério da fé aqui é o conjunto de doutrinas apostólicas. Eles precisam ser irrepreensíveis, é o que diz o versículo de número 10. A gente falou sobre o que é ser irrepreensível quando falamos sobre o presbítero, né? Está acima de qualquer suspeita. Marido de uma só mulher. E a interpretação para isso aqui é fidelidade. Deve ser fiel à sua esposa. Os diáconos devem governar bem seus filhos e sua própria casa. Ou seja, governar bem aqui é aquele que está na frente. É aquele que lidera pelo exemplo. O filho ora porque vê o diácono orando. A esposa é uma santa mulher de Deus porque vê essas qualidades no seu esposo. Ele lidera pelo exemplo a sua família. Ele governa bem o seu lar. Ele tem autoridade dentro de casa. Finalizando, meus irmãos, dentro da nossa estrutura de igreja, da nossa realidade, os diáconos, eles servem as ceias. Falei sobre isso lá no começo, vou só repetir. Eles servem a ceia, né? Você vê aquelas pessoas lá que vai entregar o pão, entregar o suco da uva, são os diáconos. Eles servem a ceia, eles zelam pela igreja. O diácono é alguém que deve estar atento na igreja, zelar pela igreja em todas as funções necessárias. Não sei, uma criança vomitou dentro da igreja, ele vai lá e limpa. O banheiro está... Ele vai lá e ajeita. E isso é uma função nobre. Um irmão está necessitado, ele vai lá, conhece a necessidade do irmão, leva para a liderança da igreja.
O diácono, ele admoesta, ele explica, ele exorta, ele ensina, ele convida todos a virem a Cristo. Veja o exemplo de Filipe. Ele ajuda o pastor a cuidar das necessidades temporais da igreja. Função do diácono é uma nobre função. Agora, meus irmãos, a função de servir é minha e sua. Ah, mas eu não sou um oficial, a função é sua. Ah, mas eu já cheguei a presbítero, então eu não sirvo mais, aí agora eu só mando os diáconos fazerem, não. A diaconia é uma responsabilidade de todos nós. Eu espero que este subsídio e esta breve aula lhe ajude a chegar preparado na escola bíblica dominical. Se você é aluno da ferramenta EBD e ficar com alguma dúvida, fale conosco aí na plataforma da ferramenta. Estamos aqui, prontos para lhe assistir naquilo que você precisar. Tenha uma boa aula de escola dominical, uma ótima semana e não se esqueça, abra a jaula.